Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 33º domingo do tempo comum. Portanto, o próximo domingo, na solenidade de Cristo Rei do Universo, nós encerramos tanto o tempo comum, como nós encerramos este ano litúrgico, que é o ano C da Igreja, que nós estamos vivendo. Portanto, daqui outro domingo, sem ser o que vem o outro, nós já estamos iniciando um novo tempo. É aquele tempo que vai nos ajudar a nos preparar para a vinda do Senhor, que é o tempo do Natal. E esse tempo em preparação se chama Advento. É o novo tempo que daqui a pouquinho vai se iniciar. E quando nós chegamos perto desse tempo, as leituras, elas são de caráter escatológico, que fala dos últimos dias do fim. Na época de São Paulo, quando escreveu essa carta à cidade de Tessalônica, aos Tessalonicenses, por volta do ano 50, 53, ou no máximo 55 depois de Cristo, lá havia uma mentalidade que Cristo já estava voltando. Então tinha algumas pessoas que começaram a dizer assim: eu vou viver a minha vida de qualquer modo, vou deixar de trabalhar, de fazer as coisas, porque se ele está vindo aí mesmo, o jeito que me achar, me achou. Então essa é uma mentalidade mundana e que ainda persiste no dia de hoje, em viver a vida sem uma responsabilidade, viver a vida sem ter Deus como a referência para caminhar. Esta era um pouco da mentalidade desta segunda carta que nós ouvimos aos Tessalonicenses. Tanto é que tem um momento que ele diz assim: quem não quer trabalhar, também não deve comer. São Paulo ele é firme nas palavras desta visão. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Ele começa falando sobre o templo. O templo de Jerusalém era uma das grandes maravilhas do mundo. Lá antes de Cristo, quando o povo foi deportado para a Babilônia, o templo foi destruído. Quando o povo voltou desse exílio, eles foram então reconstruir o templo. Na época de Jesus, nós sabemos que Jesus evangelizou, ou seja, fez pregação, mais ou menos do ano 30 ao ano 33. Esse templo era magnífico. O evangelista que está escrevendo a leitura de hoje, São Lucas, quando ele escreveu, o templo já tinha sido destruído. O templo foi destruído por volta do ano 70 depois de Cristo, numa das invasões. E o evangelho foi escrito por volta do ano 80. Então é esse contexto que nós estamos, tanto de Jesus, que viu e viveu o templo, como de São Lucas, que escreve numa época em que os cristãos são perseguidos, são presos pelo nome de Jesus. E aí então, Jesus, a hora que eles começam a elogiar a grandiosidade do templo, ele começa a fazer uma reflexão. Por que nós somos tão apegados e valorizamos tanto as coisas externas, materiais? E nós também somos um templo de Deus. E ele vai ajudar nessa leitura a gente perceber que as coisas passam. Ele vai falar que um dia vai ficar pedra sobre pedra. Tem coisa que enferruja, tem coisa que apodrece, tem coisa que estraga. A gente também nessa vida passa. E eles estão naquelas perspectivas de curiosidade.
Ô mestre, quando que vai acontecer? Qual que é o dia que essas coisas vão acontecer? E aí Jesus responde com outra reflexão: cuidado para não serdes enganados. Todas as missas que estou celebrando nesse fim de semana tenho levado a pensar. Aqui na igreja, a maioria de nós, não sei o Coroinha não, já vivemos no ano 2000, todo mundo aqui estava vivinho. O que nós ouvimos falar um pouquinho antes do ano 2000, 1998, 99, todo mundo dizia que no ano 2000 tudo ia acabar, ia ser o fim do mundo. Em alguns países tinha gente muito rica que até construíram coisas subterrâneas para que no ano 2000 pudesse entrar. Eu imagino que agora o próximo lugar de fuga vai ser esses planetas que são habitados, mas pode perder a esperança porque é muito caro essa viagem até lá, nosso dinheiro não vai dar para pagar não. Então no ano 2000 dizia que tudo ia acabar, falsas seitas, profetismo. Há uma diferença no convite constante do Evangelho que se chama conversão. O Evangelho vai sempre nos orientar a convertermos, a mudar de vida. A conversão é desde que eu sou batizado até o último dia de vida, eu estou no processo de conversão. Agora, próximo do ano 2000, qual que era o convite, ou melhor, a imposição de conversão? Ou vocês se convertem, ou vão tudo para o inferno. Era uma conversão impositiva. É alguém que vem fazer uma confissão por medo, não é uma confissão bem feita. A confissão tem que ser por amor. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu me afastei de Deus, que eu pequei contra Deus, mas é o amor que me impulsiona a reconciliação e não medo. Conversão por medo não é um encontro autêntico com Deus. Então muito cuidado. Outra mentalidade que nós temos, e essa é também uma mentalidade da nossa época, em achar que tudo o que está acontecendo, eu não tenho culpa nenhuma. A humanidade não tem culpa nenhuma. Tudo é fim dos tempos. Agora, o cristão que é iluminado pelo Espírito Santo, ele tem discernimento. Ele olha o que está acontecendo na família dele, ele olha o que acontece na igreja, ele olha o que acontece na sociedade, reza e pede um discernimento de como ele deve agir. Agora, quem não gosta de responsabilidade, vai ali olhar para um riozinho, vai olhar o Rio Grande, vai olhar o Rio Verde, vai olhar o Tietê, o Paraíba, e vai dizer assim: é o fim dos tempos mesmo. Olha, esse rio está quase secando, é vontade de Deus mesmo. E aí se esquece que a gente de vez em quando desmata tudo, deixa tudo sem árvores, e aí o rio fica seco, é culpa de Deus. E aí a gente não assume o que é nosso. E outras coisas modernas também são as nossas relações. Jesus, ele foi alguém que sempre deu qualidade nas relações. Da mulher pecadora, ele elevou uma qualidade de relação de perdoada. Do homem leproso, que ninguém podia chegar perto, ele elevou uma qualidade de relação de um homem curado, que podia fazer parte. Hoje as relações humanas, elas são violentas. Se mata nem por um maço, se mata por um cigarro. Relações de palavrões, asqueirosas. Nós precisamos voltar a entender
que nós somos imago Dei, imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos nos assemelhar mais a Ele, ter relações mais parecidas com a do próprio Deus. Então essas coisas sempre acontecerão, sempre aconteceu na humanidade, guerras, discórdias, mas que nós não nos deixemos ser levados por ela. Jesus diz que é nesses momentos de tribulação que nós temos que dar testemunho da nossa fé, em não abandoná-lo. E termina o Evangelho: permanecendo firmes, tereis a vida eterna. Que Jesus nos ajude. Hoje também vamos pedir a intercessão de Santa Teresa, repetindo essa frase dela: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada falta, e só Deus basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus.